João e as baratas. João Pedro Sanson. Na noite passada, quase madrugada, entrou uma barata cascuda enorme na casa em que moro. Fui pegar um pão e nos tocamos. Senti suas antenas tateando os dedos indicador e médio. É aí que o desespero sobe pelas minhas mãos, e em frações de segundo, é como se explodisse violentamente a cabeça, fazendo o teto desabar sobre o que me restou do corpo. Subitamente arremesso o pacote de pão para longe, tentando afastar o animal. O problema é que aqui em casa não tem longe. Da pia até a parede oposta são 6 passos curtos de distância. O pacote, então, bate na parede e cai em cima do colchão sobre o sofá, que também é onde eu durmo. O desespero triplica. Por alguns momentos não vejo a barata. Deve estar se deliciando com meu pão roubado, ou talvez já até adormecera no conforto do papelão, no meu próprio leito. De repente o animal sai, desnorteado, tão desesperado quanto eu. Com as antenas celeremente balançando, sem saber o que fazer, permanece ali parado no meio do local onde eu durmo, ou pelo menos tento dormir, todas as noites. Ela se movimenta de uma forma astuta e asquerosa, e exala um cheiro de bueiro abafado, característico, além de emitir um chiado insuportavelmente ensurdecedor. Provavelmente porque ela acabara de entrar voando, as asas por vezes se abrem revelando um corpo com listras marrons e beges. Quando isso acontece, a impressão é de que ela está armando um ataque e que a qualquer momento irá voar para cima de mim e me invadir pelos buracos do ouvido, nariz e boca para me devorar por dentro. As baratas me produzem um pavor inexpressável. Enquanto estou imóvel, tremendo e achando que o contato de meus pelos com as roupas são baratas, subindo por minhas calças, a agonia vai aos poucos se transformando em raiva. Eu pego a vassoura, decidido a assassinar o animal. Mas tenho medo. Será que ele quer me matar? Será que vai fazer seu ninho onde eu repouso a cabeça? A barata caminha rapidamente pelo lençol e some atrás do sofá. Tenho de caçá-la, antes que desapareça em alguma fresta do móvel. Mas e se ela me tocar novamente? Penso enquanto encho as mãos com álcool gel. A vontade é de tacar o álcool no sofá, colocar fogo na casa e sair correndo. Mas não posso fazer isso. Tenho de enfrentar meu destino e tirar a vida do pobre e asqueroso animal. Por que raios eu fui tacar o pacote de pão na direção do sofá? Por que é que eu sinto esse medo lancinante de um animal tão pequeno e inofensivo? De repente eu sei, tanto uma coisa quanto outra. Me vejo lá na infância, em um dia que com certeza não foi como estou lembrando, mas que na pressa serviu como um mito de origem, para dar sentido àquela experiência que me tirava o chão e fazia o teto cair sobre a cabeça explodida. Na hora também pensei em um plano infalível para encurralar e dar fim à vida daquele coitado asqueroso, enquanto mergulhava nas lembranças da criança que um dia fui. Eu tinha uns 4 anos no máximo. Lembro de ter associado o animal à dor dos tapas, logo após vê-la pisotear a pobre coitada. Ela conversava com a minha avó e o cara da imobiliária, enquanto eu estava sentado ao lado, brincando com uma barata semi-morta. Quando minha mãe notou, ficou tão desesperada quanto eu quando encostei no pacote de pão. Deu mais um pisão no animal e começou a me xingar e bater. Havia uma sapateira vazia ao lado de uma porta que dividia o interior da casa, do quintal. Na frente da sapateira, no chão, estava a barata, que já estava morrendo, e agora fora esmagada, com as pernas e antenas ainda se contorcendo. Minha mãe gritava dizendo: "Isto é nojento! É sujo! Não pode mexer na barata, seu porco!" Enquanto gritava, me batia segurando pelo braço, batendo como podia, mirando em minhas costas e ombros. A memória era extremamente viva. Eu via em primeira pessoa, como em um jogo, porém era como um filme. Eu não conseguiria sair daquele momento e entrar na casa se quisesse ver os quartos ou caminhar no quintal. Estava preso naquela imagem lembrança que me havia assaltado. Eu estava sentado no degrau da porta, no desnível entre o chão da casa e o do quintal. Minha mãe estava em pé do meu lado esquerdo e a sapateira encostada na parede da casa, do meu lado direito. Tentava me desviar dos tapas na direção da sapateira e em um momento me apoiei nela, que caiu no chão fazendo um barulho abafado. Mas 2 baratas saíram desnorteadas. Uma foi pelo chão do quintal para longe de nós e outra subiu pela parede da casa e parou na altura do meu rosto. Minha mãe e a avó correram para longe da porta, gritando para que eu saísse dali por causa das baratas.
Seu desespero era tanto, minhas costas ardiam tanto. Fixei os olhos no animal parado na parede. As antenas balançavam pelo ar. O resto do corpo completamente inerte, nada se movia. Queria encostar nela e me vingar pelos tapas, já o havia feito antes. Mas os gritos e o sentimento que exalava de minha mãe me invadiram. Senti um medo profundo, um pavor efervescente. E enquanto olhava para aquele pobre animal na parede, ia me convencendo de que a culpa era dele por todo aquele sentimento, e até mesmo pela dor dos tapas. Desferi todas aquelas emoções para a barata como raios, como tiros. Uma mistura de medo, raiva, dor e ânsias de vômito foi me minando do estômago e travou na garganta, embora uma parte ainda vazasse pelos olhos. Fiquei ali parado por alguns instantes, em um estado parecido com o de choque, estático, olhando a barata, também estática. Nós destilávamos juntos cada gota daqueles sentimentos. Os gritos da minha mãe e avó, que haviam desaparecido da minha percepção, foram voltando à tona e ficando cada vez mais altos, até que o animal se mexeu abruptamente. Andou em minha direção, na parede da casa, e depois parou no portal, nem dentro, nem fora da casa. Quando ela se moveu, uma espécie de gatilho se disparou em mim. Em um impulso, corri para longe, feito um projétil, disparado em direção aos braços de minha mãe. Aquele momento me fez perder completamente a consciência. E a partir de então, cada vez que pensava em baratas, era como se as pudesse sentir andando pelo meu corpo, com suas patas cheias de garras, entrando pelos meus orifícios e andando por dentro de mim. Durante a noite, pensava em baratas nos ouvidos, narinas, no cu. Baratas invadindo as panelas e andando sobre a comida, deixando suas asas para eu perceber que elas estiveram ali. Baratas organizando reuniões na calada da noite para votarem quem se sacrificaria, entrando na minha boca enquanto eu dormia para acordar com uma delas entre os dentes. A escolhida tomaria um porre por conta das outras na noite anterior. Pensava na reunião anual das baratas que naquele ano havia deliberado um plano de ação ofensiva aérea para me perseguirem com voos rasantes. O asco era tanto que eu só conseguia pensar na saia indiana marrom da minha mãe, a qual me agarrei e cobri os olhos com o pano. Sentia vontade de me esconder ali embaixo e nunca mais sair. O pano da saia era macio, o cheiro de amaciante azul que ela sempre usou, o calor de suas mãos que repousavam sobre minhas costas quentes, consolando meu desespero, e o remorso que ela mesma estava sentindo por ter me batido, eram para mim, naquele momento, o oposto de todos os afetos que as baratas tinham produzido e que eu havia experimentado pela primeira vez. Mas a vida é isso. Agora não posso mais me esconder embaixo da saia da mamãe. Devo ser forte e vencer o mundo. E, obviamente, nada mais expressivo da força de vencer o mundo do que o assassinato cruel de um animal centenas de vezes menor que eu, que só queria se alimentar de minhas sobras. Não me sai da cabeça a semelhança entre o que ela é para mim e o que eu posso ser para os outros quando perambulo, sendo enxotado de semáforo em semáforo, tocando nos sinais vermelhos para tentar ganhar as sobras dos motoristas. Será que essa repulsa vem de uma identificação absoluta? É inaceitável coexistir em um mundo com um animal tão parecido comigo. Levanto o sofá, de modo que o colchão caia para o meu lado, e a barata não possa passar por baixo dele em direção aos meus pés. Arrasto o móvel um pouco para o lado e pronto. Agora ela está encurralada entre o fundo, na parte de tábua por onde não consegue entrar, e a quina da parede. Vou afugentando-a com a vassoura em direção à quina, enquanto faço uma pequena abertura na gaiola improvisada. Chegou a hora. Volto a considerar a hipótese do fogo e do álcool, mas no primeiro movimento feito pelo animal em minha direção, desfiro o primeiro golpe, que o acerta de raspão no fundo de suas asas. Ele tenta voar, e eu bato novamente com a vassoura, fazendo-o bater com a lateral do corpo no chão. O terceiro golpe foi instantâneo e fatal, mas em um cruel ato de desespero, apliquei o quarto para me certificar da vitória. Sentei no chão, dentro do ringue, onde travamos a batalha mortal, olhando para minha oponente. Um animal tão inofensivo, morto por conta dos traumas higienistas de um ser humano escroto. Li na revista Super Interessante, uma vez que é muito comum as baratas também sentirem nojo dos seres humanos e se limparem quando nos encontram. Me senti o pior dos desgraçados. Também senti que naquele encontro entre nossos mundos, eu e minha casa havíamos ficado imundos a ponto de dar nojo em baratas e humanos. Joguei fora o lençol, os pães, o cadáver
Tirei o lixo e fiquei durante metade da madrugada limpando cada fresta da kitnet onde moro. Sentia muita pena da vítima. Queria esquecer que ela havia estado ali. Queria esquecer tudo o que havia acontecido. Nessa noite não dormi.